Olá, amigo contadores. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho para receber as notificações aí com relação aos novos vídeos que a gente vai lançando com relação ao nosso sistema. Hoje eu vou estar passando pelo sistema para mostrar para vocês como faz o cadastro de uma empresa no nosso sistema. Bom, primeiramente a gente vai acessar o atalho, né, o LED SQL, para a gente acessar a plataforma. E aqui dentro do sistema, na tela inicial dele, a gente vai entrar no ícone de empresas, para a gente fazer o cadastro inicial das empresas. Então, antes da gente cadastrar, você tem que ver essa barrinha aqui, que é a barrinha de ferramentas. É por ela que se inicia esse cadastro. Então, você tem aí os botões das setinhas para estar navegando entre os cadastros que já existem no sistema, o sinal de mais para incluir uma nova informação, o menos para excluir e o alterar para alterar uma determinada informação já gravada aí no seu cadastro. Então, vamos clicar aqui no nosso sinal de mais para poder cadastrar uma empresa nova. Código da empresa, vou clicar como, vou informar o código 0001. O nome fantasia, a gente vai estar preenchendo aí o nome fantasia do seu cliente, né? Aqui no meu caso, como é uma simulação, vou estar colocando informações fictícias, né? Para a gente estar simulando. A razão social. O CNPJ. A data do arquivo, essa data que se refere à data de abertura da empresa. Então, naquela consulta, né, do site da Receita que você faz com o CNPJ do cliente, você consegue ver qual que é a data, né, de abertura dessa empresa que foi registrado lá na Receita. Então, aquela data lá que você vai preencher aqui. Alguns campos aqui do cadastro, como a parte do campo do CAI, número de decreto, inscrição municipal, número de registro, eles não serão obrigatórios. Se você tiver em mãos, você preenche eles, né? Porque quanto mais informações, melhor para gerar vários relatórios depois com relação às empresas. Porém, se você não tiver, não são campos obrigatórios, você não precisa informar, porque ele só vai exigir em determinadas exportações, são muito específicas, né? Em estados específicos. Então, se não for o seu caso, você não precisa informar. A inscrição estadual também entra no mesmo critério, e número de processo de prefeitura, só se ele tiver, aí você informa. O campo KNAI vai ser a atividade da sua empresa, a atividade principal da sua empresa, você informa aí. O número de telefone, de contato lá da empresa. Aí depois a gente vai passando pelos campos, vai chegar nesse campo código de empresa matriz. Esse campo aqui também só vai ser utilizado em casos de matriz e filial. Se não for o caso, se a sua empresa não for uma matriz, nem uma filial, você não precisa informar nada, tá? Você não, esse campo vai ficar em branco. Ele, como eu disse, ele é informado apenas em caso de empresa matriz e filial, onde a matriz estando cadastrada aqui no sistema, você consegue informar nas filiais o código, né, da empresa matriz aí, para fazer essa unificação de informações depois para exportações e muito mais operações. A data da última alteração contratual, com relação ao seu escritório aí, né? Se teve alguma coisa, você informa, se não, não precisa. Cliente desde, você coloca aí desde quando ele é cliente aí do seu escritório. Se ela participa de algum conselho deliberativo, sim ou não, e se ela participar, informa do lado, né, os dados aí, o nome do conselho. No caso que agora a gente tem os outros campos, que é o microempresa, se a empresa é microempresa sim ou não, qual que é a situação dessa empresa, se ela é normal, se ela está em extinção, fusão, incorporação, você informa aí, de acordo com o tipo da empresa, né, a situação atual dela. Os módulos que você vai utilizar para o seu cliente, né, que você vai trabalhar com esse cliente, você pode marcar, mesmo que você vai marcar, mesmo que por enquanto você faça só o departamento pessoal, você pode marcar todos os módulos, não tem problema, tá? Bom que ele já cria todas as tabelas quando for salvar esses dados.
E depois, né, que a gente fez aí, marcou os módulos, a gente vai marcar o enquadramento. Qual que é o tipo do enquadramento da nossa empresa? No nosso caso aqui, Simples Nacional, vou fazer o enquadramento do Simples e vou marcar aqui a opção de Simples Nacional. Bom, e depois a gente vai lá para o endereço. Uma pergunta, né? Como que faz para pular os campos aí sem precisar usar o mouse? Sempre que você preencher o campo, você pressiona a tecla Tab, que ele vai pulando os campos, né? Ele vai passando campo a campo em sequência. Aí você vai preenchendo de acordo com os dados que você tem em mãos. Aqui no caso do CEP, a gente vai preencher. E conforme o CEP, ele já vai trazer o endereço. Então a gente vai só complementar aqui com o número e informando novamente o código do município. Bom, perfeito. Então, essa parte de cima aqui, né, do cadastro está concluída. É isso que a gente vai precisar. Também sem esquecer da natureza jurídica, tá? Que ela é muito importante aí para fazer o e-social depois. Então, informa a natureza jurídica também. No caso aqui agora, no rodapé da tela, a gente tem lá os dados do responsável. Então, a gente vai cadastrar os dados do responsável da empresa, tá? Então, vamos cadastrar aqui o nome dele, o RG, né? Você vai informar o RG, CPF, o cargo dele, o e-mail, o telefone. Aqui nessa parte do telefone, o primeiro número seria um telefone fixo, tá? Se não tiver, você pode informar o celular mesmo sem o 9. E aqui do lado, que é o celular, né? O número do celular dele completo, com o 9 e tudo mais. A qualificação dele, né? Dentro dessa empresa. E a nacionalidade. Então, aqui está concluído o cadastro do nosso responsável, né? O responsável pela empresa. Aqui na aba ao lado, a gente tem aí os dados do contador e técnico, né, que vai fazer a parte contábil, o seu escritório aí. Então, vai ser os seus dados ou os dados do seu escritório. Vamos lá, vamos preencher aqui. Bom, então está preenchido aqui os dados do contador também. Agora, né, dentro desse cadastro, a gente tem uma outra abinha aqui, que é a parte do certificado digital, onde você vai configurar o certificado digital para fins de exportação do e-social, importação de notas, né, utilizando as ferramentas dentro do sistema. Então, a gente já pode configurar esse certificado. Se você já tiver ele em mãos aí, você pode fazer a configuração. Então, a gente vem aqui dentro, ó, tipo de emissão. Vamos informar aqui LibWin Encrypt, nos dois campinhos. Depois você vai informar a senha do certificado e esse campinho aqui vai ficar como AL mesmo. E depois você seleciona qual que é o caminho do certificado. Se ele é o A1, você vai selecionar o caminho onde está salvo, né, aí no seu computador o certificado. Se ele for A3, ele vai abrir a tela para você selecionar o certificado conectado ao seu computador, seja ele por cartão ou token, tá? Então, essa é a configuração do certificado. Esses três campinhos aqui, né, vão ficar sempre dessa forma aqui. E no caso a senha, você informa a senha com relação ao certificado que você está configurando. E a mesma coisa vai ser o certificado de procurador, né, de procuração. Se você for cadastrar aí o certificado do seu escritório como procurador, você cadastra da mesma forma. Esses dois campinhos aqui vão sempre ficar aqui como LibWin Encrypt e AL, e a senha do certificado, o CNPJ ou CPF que está registrado no certificado, e isso depois seleciona o caminho onde que ele está. Pronto.
cadastramos aqui a parte inicial, a aba arquivo da nossa empresa. Depois a gente tem aí a aba fiscal, né, onde a gente faz os cadastros para estar movimentando o módulo fiscal. Aqui vale lembrar uma informação. Algumas empresas, né, não fazem todas as exportações, ou seja, não são obrigadas a todas as exportações, aos SPEDs, DCTF. Então, tem algumas empresas que não vão ser obrigadas a exportar essas questões, né, essas declarações aí para a Receita. No caso, essa obrigatoriedade, o cliente verifica, né, juntamente com a Receita, com os órgãos responsáveis, para saber se a empresa dele precisa fazer, e se precisar, aí você configura aqui dentro do sistema. Caso contrário, você não precisa configurar nada, tá? Então, aqui, por exemplo, a nossa empresa ela é do Simples. Aqui a gente vai trabalhar com o comércio, né, como empresa de comércio. Eu estou marcando aqui alguns impostos, né, algumas guias de DARF. Geralmente as empresas do Simples não faz, né, essa emissão desses DARFs, faz tudo através do DAS. Então, aqui eu só estou marcando para simular mesmo, tá? Então, como eu disse, são dados fictícios, então aqui é só uma simulação, tá? Aí, no seu caso, você vai preencher conforme é a sua empresa. Os dados do IRPJ, para você ter uma ideia como funciona. Se a minha empresa for fazer o IRPJ, aqui a maioria dos dados são de sim ou não. Então, eu vou informando aqui, né, esses dados, né, sim ou não, para depois fazer a exportação do IRPJ. E a mesma coisa vai ser aqui para o DCTF, né? A maioria das informações aqui são de campos que você pode preencher de maneira bem rápida. E assim vai sendo para as demais, né? Como os SPEDs também, todos os SPEDs, a FD, o ECF. Então, tudo isso aí você vai preenchendo os campos conforme o tipo da sua empresa, tá bom? Voltando aqui na tela de manutenção, a gente tem alguns outros campinhos aqui, como os modelos e números de livros. Isso aqui vai sendo preenchido automaticamente conforme você vai emitindo os relatórios, né, dentro do sistema. Depois a gente tem alguns campos aqui de transferência de ECF, né, para livros, se ele vai para serviço ou para saída, você pode selecionar. Você tem um valor aqui, a diferença de valor contábil da base de cálculo de serviço, você pode marcar aqui para onde vai, se é valor isento, material, atividade mista, né? Você marca aí o tipo da empresa que você usa. E qual que é a situação tributária da sua empresa, se ela é substituída ou substituto. Aí você marca também de acordo com o anexo aí da sua empresa, se ela for do Simples. Bom, então no caso, aqui a gente fez o preenchimento, é a configuração inicial para estar usando aí o módulo fiscal. Agora a gente vai para a aba pessoal para fazer algumas configurações também. Como, por exemplo, a nossa empresa vai exportar CFIP? Sim, ela vai exportar, então vou marcar aqui como sim. O enquadramento dela, a minha empresa é do Simples, então ela é optante pelo faturamento, né? Então, se ela fosse uma empresa do presumido, real, né, que não é optante, então ela seria como não optante aqui dentro. Então, são preenchimentos que você vai fazendo de acordo com o tipo da sua empresa. A categoria dela você seleciona também. No nosso caso aqui é outros, né? Pois ela não se enquadra em nenhuma dessas outras categorias. Nossa empresa centraliza recolhimento de FGTS. Isso aqui é com relação à parte de matriz e filial também. A nossa empresa não é uma matriz e nenhuma filial, é uma empresa única. Então, vamos informar que ela não centraliza, né? Ela não centraliza o recolhimento em nenhuma matriz. Bom, e aqui no caso, a gente vai preencher algumas informações aqui também, na aba da RAIS. Aqui tem os dados de sindicato, né, patronal, dos trabalhadores, que você pode estar informando, estabelecimento que a gente vai marcar como único, e algumas informações aqui, se ela vai exportar a RAIS, qual que é o tipo da entrega dela, então você vai preenchendo isso aqui também para fazer a sua exportação da RAIS. Aqui no meio a gente tem dois campinhos importantes que vão para a RAIS, para a CFIP, né? Que é o KNAI. Então aqui você vai informar o código de alteração de KNAI preponderante, né? A indicação de alteração KNAI preponderante, e vai informar novamente o KNAI, né? Dessa empresa aqui nessa tela. Depois a gente tem as outras abas aí, como informações de CAGED, DIRF doméstico. Aqui são informações para fazer a exportação do CAGED, informações iniciais, né, cadastrais, para fazer o CAGED. Então aqui a gente vai marcar se ele vai exportar o CAGED sim ou não, se é a primeira declaração ou se já informou anteriormente o CAGED.
Se a minha empresa aí tem alguma informação a ser atualizada, né, algum dado cadastral para ser atualizado lá dentro do CAGED, e qual que é o porte da minha empresa, se ela é microempresa, né, como que é o tipo da minha empresa. No meio aqui a gente tem algumas informações referente a DIRF. Aqui só vai ser marcado as opções que a sua empresa tem essa obrigação de entregar esses dados. Então, conforme o tipo da sua empresa, se ela é obrigada a entregar essas informações aqui, você marca. Caso contrário, você não precisa marcar. E embaixo, algumas informações aí para fazer também a parte de empresas domésticas, né? Empregador doméstico. Depois, aqui embaixo, ao lado, a gente vai ter a aba de informação de débito automático. Essa tela aqui, né, na parte da informação de débito automático, é com relação àquele arquivo do banco que é gerado para a empresa. Então, se a sua empresa faz o depósito em conta no débito automático, aí você preenche esses dados, né, para estar gerando esse arquivo dentro do sistema. Caso contrário, não precisa. No caso também aqui a gente tem outra abinha chamada informações diversas. Dentro dessa aba aqui a gente tem esse campinho aqui que determina qual que é o dia do pagamento da empresa, se é no quinto dia útil ou último dia do mês. Aí você decide aí, você informa, né, conforme a sua empresa faz o pagamento, a empresa do seu cliente faz o pagamento e você informa no sistema, se ela é o último dia ou quinto dia útil. E aqui você define também quando que vai ser, como que vai puxar por padrão dentro do sistema, se ele vai puxar passo a passo sim ou não. Então você informa aqui. E também tem uma opção para descontar dias de DSR aí nas faltas, tá? Então, você tem várias opções aí para configurar, alguns parâmetros para configurar aí para manusear o sistema. Depois tem algumas mensagens de Olerite e outros campinhos aí com outras mais configurações que não precisa ser marcado, né? Não são campos obrigatórios. Isso aqui vai ser só em determinadas ocasiões que você vai preencher, tá? No caso aqui também a gente tem a aba do e-social e Reinf. A parte do e-social, a gente tem um treinamento à parte, onde a gente ensina como configura, tá? Então aqui a gente não vai entrar na configuração do e-social, porque a gente já tem treinamento com relação a isso, tá? Então a gente faz todo o preenchimento junto com o cliente, logicamente, o cliente verificando as informações do preenchimento, os campos, e depois a gente auxilia o cliente a fazer a exportação desde o início, né, da primeira fase até a segunda fase, e se for o caso também a terceira fase, a gente vai ensinando para o cliente pegar como faz essa exportação. Então, aqui são os campos onde você faz a primeira exportação, o S1000, né? O cadastro do S1000 fica aqui dentro dessa aba, onde você preenche também as datas, né, das obrigatoriedades aí dos eventos do e-social. Bom, concluímos aqui a parte da aba pessoal, a gente tem aí a aba contabilidade. Aqui dentro também a gente vai fazer poucos preenchimentos, porque alguns já vão puxar de forma automática. Como o número dos livros também, conforme você vai emitindo, fazendo fechamentos, né? Ele já vai puxando automaticamente. Aqui temos aqui alguns campos, como o critério de recolhimento de receita. Qual o critério? Qual que é o regime da sua empresa? Regime de caixa ou regime de competência? Então você marca qual que é o tipo aí. O título da DRE que você queira que apareça lá no relatório, por exemplo, lucro, prejuízo, superávit ou déficit, ganhos e perdas. Geralmente, né, o que é mais utilizado é lucro e prejuízo. Então, vamos informar aqui como lucro e prejuízo mesmo. A sua empresa possui ativo no exterior, essa empresa que você está cadastrando? Então, não, a gente vai informar que não. E se ela participa da Lei 11.638 e a partir de qual ano ela aderiu, né, começou a participar dessa lei. Caso a sua empresa não participe, não tenha vínculo nenhum com essa empresa, com essa lei, né, então você não precisa informar nada nesse campo. Depois a gente tem aqui a opção de integração automática, onde você vai fazer, marcar essa opção para fazer a integração automática do módulo fiscal para a contabilidade. Então, se você não for utilizar isso agora, também não precisa preencher, nem aqui e nem a data que você vai iniciar. Então, primeiro, né, você pode parametrizar o sistema todo, preparar o sistema e depois marcar a opção sem problema nenhum. Tá? Depois a gente tem dois campinhos aqui com relação a integrações também. Aqui, se a sua empresa não trabalha por setor ou centro de custo, então não tem a necessidade de informar como setor ou centro de custo. Você vai preencher sempre como geral e aqui como padrão, tá? Que aí você vai fazer todas as integrações aí de forma geral e padrão.
Depois aqui você tem alguns campos com relação a travas, né, de lançamentos da contabilidade. Então você pode preencher isso aqui para criar uma trava, para você não lançar em período errado, né? Quando estiver digitando ali, se digitar algum período errado, o sistema vai te dar a trava, ele não vai deixar você salvar um lançamento para não bagunçar lançamentos anteriores, bagunçar fechamentos já feitos. Então você pode criar essa trava, um período, né, de qual data para trás você não pode lançar. E você pode também criar algumas travas com relação ao fechamento. Então, os períodos que já estiverem fechados para não permitir lançamento contábil. Então, aqui você pode criar essas travas dentro do sistema também. E a opção de sair a data do encerramento do exercício social, que você pode marcar isso para sair já no seu termo de abertura. Então, essa aqui é a configuração da contabilidade. Aqui embaixo a gente tem a configuração do módulo caixa, tá? Então, algumas empresas, né, por exemplo, pequenos comércios, algumas prestadores de serviços que são pequenos, né, que não têm uma empresa grande, né, pequeno porte, às vezes eles não fazem a contabilidade geral, faz só o livro caixa. Então, você pode atender a esse tipo de cliente utilizando o nosso sistema, porque a gente tem o módulo caixa, que é separado da contabilidade. E esse módulo a gente faz a configuração inicial dele aqui. Olha lá, eu vou marcar o número do livro, o número da folha, né? Da primeira folha do livro caixa. Quando que foi a abertura do saldo do caixa? Olha lá, vou colocar aqui como 2019. E vou colocar aqui o valor de abertura que a gente usou para abrir o livro caixa, né? Dessa empresa. Se for uma empresa, rural, né, se for um produtor rural que precise fazer o LCDPR, que é o Livro Caixa Digital de Produtores Rurais, você marca essa opção aqui para habilitar os campos, né, de fazer os lançamentos. Caso contrário, se não for, você não precisa lançar essa parte de baixo, né, do LCDPR. Então você deixa desmarcada. E aqui, assim como nos outros módulos, né, nas outras abas, o SPED, a gente tem o SPED contábil, para estar fazendo operações aí do SPED contábil. Então, aqui a gente vai marcar, vai configurar, né, a nossa empresa conforme o tipo dela para o SPED, para fazer depois a sua exportação do SPED. Logicamente, lembrando de novo que aqui é só dados de simulação, então não são dados reais, tá? Então, quando você tiver com a sua empresa, você vai preencher os campos de acordo com o tipo da sua empresa. Bom, então aqui a gente preencheu a nossa aba contábil, configurou a parte contábil, o livro caixa, para movimentar o sistema. Agora a gente vai na aba Geresc, né, o LED Geresc. Dentro do LED Geresc, esse módulo aqui é a parte onde a gente faz configurações aí para fazer honorários, gerar recibos, né, fazer um controle financeiro aí do escritório em geral. Então aqui a gente faz a configuração inicial desse módulo no cadastro dele. O código de sacada a gente vai utilizar o código da empresa mesmo, 0001. No caso aqui também, o dia do pagamento, você vai informar qual que é o dia que ele faz o pagamento do honorário aí para você, né? Faz o pagamento do honorário para o escritório e qual o valor fixo desse honorário. E no caso aqui também, a conta de integração. No caso, a gente não precisa informar ela aqui de uma vez, a gente pode configurar tudo a primeira parte, utilizar o sistema e depois usar a integração e pode confirmar essa conta ou aqui ou lá direto dentro do módulo, não tem problema a gente ficar com esse campo em branco. O e-mail, essa parte aqui é do LED Web. Então, se você informar o e-mail do seu cliente aqui, marcar a opção de exibir na web, você manda enviar a senha para ele. Então, quando você clica em enviar senha, automaticamente vai ser disparado o e-mail para a caixa do seu cliente e vai chegar lá uma senha para ele estar utilizando a plataforma web, que é a de compartilhar dados. Você compartilha dados com os seus clientes, né? Dados relatórios, você pode mandar declarações, tudo para ele através da plataforma web. Então, para você ativar esse LED web para o seu cliente, basta você informar o e-mail dele, exibir na web e mandar a senha para ele. Bom, gente, então esse é o cadastro da empresa. A gente foi passando por alguns campos para vocês conhecerem, né, a parte cadastral do sistema também, e está preenchendo os principais campos aí para movimentar dentro do sistema. Com isso, você já consegue fazer todas as movimentações dentro do sistema e conforme vai exportando, se pedir alguma informação extra, né, aí você vai configurando, porque você já vai diretamente nos campos que ele está pedindo. Bom, hoje a gente vai ficando por aqui com o nosso cadastro. Vou clicar aqui no salvar para a gente concluir o nosso cadastro.
Então, só lembrando, pessoal, todos os dados que a gente fez aqui, que a gente simulou aqui, são dados fictícios. Então, quando você estiver fazendo o seu cadastro real, você vai preencher os dados de acordo com o tipo da sua empresa. Então, a gente vai ficando por aqui hoje, né? Lembrando, para você que não é inscrito ainda no canal, né, da Ledger Tecnologia, se inscreve aí no canal, já deixa o seu like, o seu sininho e aproveite bastante os vídeos e a gente vai sempre que der, vai soltando outras aulas também com relação ao sistema, sobre, de forma geral, né, os usos, a parte como você vai usar o sistema, né, de forma inicial, tá? Então a gente vai ficando por aqui hoje, agradeço demais a atenção de vocês.